A aventura espiritual. Desde os tempos antigos, este mundo, com toda a sua magnificência, ainda que pontuado por tragédias, tem sido um mistério. E o homem, ele mesmo, o maior enigma de todos. Aqui um homem, ali outro, buscou penetrar nesse mistério, mas a maior parte dos homens cuidou de seus negócios, fazendo humanamente todo o necessário, alguns com grande integridade, outros com menos, uns com habilidade, outros não, mas todos com uma coisa em comum. Tudo o que existia para eles era o que podiam ver, ouvir, provar, tocar e cheirar, ou ainda analisar e pensar a respeito. Eles podem ter olhado para o céu ocasionalmente, uma passada de olhos, um vislumbre, um pensamento ligeiro, mas isso não tinha significado para eles, exceto talvez o sol estar acima durante o dia, sempre muito desconfortável, e a lua e as estrelas à noite muito bonitas. Essas coisas não tinham significância, eram apenas coisas que viam ou sentiam, coisas das quais estavam cientes, mas das quais não tinham conhecimento e naquele momento nenhum interesse. Para essas pessoas era como se não houvesse outro mundo, exceto o que viviam. Viam o horizonte e era tão real que para eles representava a beirada do mundo, e não ousavam sair e investigar. Se soubessem da natureza global da Terra e das leis de navegação, poderiam navegar em torno do mundo, descobrindo continentes, ilhas e uma riqueza ilimitada, mas por causa de sua ignorância, ficaram confinados dentro dos limites de seu ambiente imediato. De modo similar, não é o mundo de hoje cheio de pessoas educadas ou não, ainda sem nada saber além do que podem ver, ouvir, provar, tocar, cheirar ou sentir? A raça humana, como a conhecemos, é composta de homens e mulheres vivendo completamente desligados da ajuda divina, do sustento divino, da providência divina. Desde os mais antigos dias até os tempos modernos, o homem não só tem vivido do suor do seu rosto, mas se empenhou em conflitos para defender seus fins, seja como indivíduos ou como companhias sob a marca da competição ou nações sob o signo da guerra. Em algum lugar no meio da estrada, o homem perdeu sua identidade e começou a olhar para si mesmo como uma pessoa separada, à parte de sua fonte, sob a necessidade de ganhar a vida, tendo que sustentar sua família e, mais tarde, sendo compelido a proteger sua família e comunidade dos povos vizinhos, que também perderam o conhecimento de sua verdadeira identidade e que, lutando por sua sobrevivência, pouco se importavam se o faziam ganhando, roubando ou indo à guerra por isso. Depois, desenvolveram este mundo de seres humanos, cada um vendo a si mesmo como uma individualidade separada dos outros, com seus próprios interesses, com responsabilidades em seus ombros, de prover não só para o presente, mas também para o futuro. Entre os povos primitivos, no entanto, sempre houve alguns não tão terrenos, alguns capazes de se erguerem acima de suas circunstâncias, de se elevarem em suas consciências e, enfim, começarem a se questionar sobre as maravilhas deste universo. Aqueles que olharam para as estrelas distantes do céu, num deserto ou talvez uma lua próxima em uma noite clara, ou aqueles que estiveram sozinhos no mar, certamente sentiram o mistério da atmosfera do céu
e alguma coisa até mesmo do deserto e do mar incompreensíveis. A grandeza deste universo impressionante levantou questões, sem dúvida, na mente da pessoa que já estava sintonizada com seus mistérios, ou que, por uma razão ou por outra, veio sem amarras a esse mundo, sendo terrena, mas não da terra, andando nela, mas não sendo dela. À noite, conforme olhou para aquelas maravilhosas, distantes e inacessíveis estrelas, deve ter sentido que havia um mistério escondido, algo desconhecido da mente do homem. Então aí estava, isso tudo existia. Devia haver um significado para essas estrelas no céu, devia haver uma causa. Para essa pessoa, seja na terra ou no mar, vieram as questões inevitáveis. O que há por trás desse mundo visível? Como esse mundo entrou na existência? O que eu estou fazendo na terra? Será esta vida nascer, caçar, pescar, cuidar de uma família e de um negócio e depois envelhecer e morrer? Será este universo produto de algo do que eu ou eu sou uma porção de protoplasma atirado aqui na Terra, num momento qualquer e sem uma boa razão? Será este o mundo acidental? Sou uma vítima do acaso e da mudança, vítima de um deserto impiedoso, de um maremoto, um furacão, dilúvios, fogo ou outros cataclismas? Deve ter havido na experiência dos homens tempos em que buscaram penetrar no mistério da vida, quando imaginaram a possibilidade de serem mestres em vez de vítimas, quando passaram a acreditar que este mundo foi dado a eles e que era deles. Podem ter tido vislumbres fugazes, mas mesmo assim, certamente ainda estavam lá. Provavelmente longos dias e noites, montando um camelo através do deserto ou esperando na margem por um pequeno bote para pescar, levaram a períodos de introspecção, especulação e reflexão. Na verdade, isso pode não ter acontecido com frequência, mas alguém, em algum lugar no escuro, no passado sombrio, milhares de anos antes da história escrita, captou um vislumbre do homem interior, do eu interior, e cada um deve ter interpretado e avaliado diferentemente. Com o passar dos séculos, o registro de muitas dessas revelações nos mostram claramente e inequivocadamente que esses homens do passado distante sabiam que eles, como seres humanos, não eram os homens da criação de Deus. Eles descobriram séculos antes de Abraão, Isaque e Jacó que há dentro de toda pessoa o que veio a ser chamado de Cristo, o homem espiritual, o eu divino, o infinito ser, o Filho de Deus. E embora cada um desses místicos antigos cunhassem novas palavras e novos termos para expressar essa interioridade, todas elas descreviam a mesma experiência. 4.000 anos antes do nascimento do Mestre, Cristo Jesus, havia mestres de visão espiritual revelando aos seus seguidores a verdadeira identidade do homem e instruindo-os como viver por uma graça interna, mais do que por um poder externo. Esses que eram totalmente receptivos foram atraídos para esses ensinamentos e, sem dúvida, alguns deles fizeram a transição do homem da terra para o homem que tem seu ser em Cristo. Talvez não tenham sido muitos, porque a humanidade como um todo permaneceu em completa ignorância do caminho espiritual da vida. Essa ignorância pode ser comparada a um grupo de pessoas nascidas e trazidas para uma ilha, sem qualquer conhecimento ou contato com o mundo exterior,
e depois vivendo como se sua ilha particular fosse a circunferência do mundo inteiro, com nada acontecendo a não ser o que ocorresse em sua pequena e isolada esfera. Da mesma forma, o homem tridimensional, o homem da Terra, vive num mundo circunscrito pelo seu próprio conceito limitado de si mesmo e do mundo, acreditando que isso é o mundo todo que existe e que para poder sobreviver é necessário mentir, enganar e usar todos os truques do comércio, até mesmo a guerra. Para ele, o poder é um caminho certo e normal, e qualquer outra coisa é sinal de fraqueza. Essa é a vida vivida pelo homem que está na ignorância da verdade, que pertence a outro reino da consciência, na qual ele até poderia entrar e encontrar uma vida mais gloriosa, um mundo no qual poderia viver em paz com seus vizinhos, com seus competidores e com todas as outras raças e religiões da face da terra. Assim como as pessoas na ilha isolada não poderiam se mover para fora, para um mundo que elas não sabiam existir, ou como os índios americanos de 500 anos atrás não poderiam se mover para a Europa porque não tinham conhecimento de que existia tal lugar. Assim nunca foi possível, em qualquer tempo dos milênios passados, dizer a um homem que ele estava vivendo numa prisão de sua própria mente, cercado de suas próprias limitações. Ora, como o homem poderia visualizar tal coisa, como ele poderia acreditar em algo tão além da sua imaginação selvagem? Deve ter havido indivíduos, no entanto, que primeiro de tudo tiveram algum tipo de convicção interior de que existe algo além e maior do que esse estado de limitação, esse estado de aprisionamento mental, e captaram existir um reino tetradimensional ou espiritual sobre o qual nada sabiam. Eles apenas tiveram o sentimento dentro de si mesmos de que deveria existir algo mais do que a vida para a qual nasceram, de cuidar da família, ganhar a vida e morrer. Então pensaram que deve haver algo melhor, alguma coisa além disso. Os poucos que experimentaram essa inquietação interior foram os mesmos que começaram a busca. Mas por onde e como começar a busca pelo desconhecido? Não havia livros naqueles dias, nem escolas e nem bibliotecas públicas. Então, como poderia o homem iniciar sua jornada? Ou por onde? Nós só podemos especular o que ele fez, mas ele tem que ter começado por si mesmo. Disso estamos certos, não havia mais para onde voltar. Então, provavelmente ele começou por levantar questões para si mesmo, ponderando sobre as circunstâncias que o cercavam, pensando sobre o significado delas e tentando ver além das aparências. Milagres são milagres, e um dia algo maravilhoso aconteceria. E ele encontraria outro homem com quem sentisse afinidade e atração, e logo esses dois homens estariam dialogando, trazendo à luz suas tentativas de sondar o mesmo mistério e rasgar o véu da ilusão. Pode ser que um deles tenha dito: "Sabe, eu ouvi falar de um homem do próximo vilarejo que parece saber de alguma coisa, um homem muito estranho. Vamos encontrá-lo." E então iriam atrás deste estranho personagem da comunidade vizinha. A princípio, podem não ter conseguido uma única palavra dele, mas com sua persistência, seu novo conhecimento os teria reconhecido como situados à parte pelo caminho, e ele pode ter começado a revelar a eles os pequenos segredos que descobriu. Pode ter dito a eles que, bem distante dos homens, haveria um templo usado como local de encontro. Num templo, caverna ou nas montanhas distantes, aqueles que descobriram alguma verdade podem ter se juntado em grupo. Com o tempo, esses grupos teriam se multiplicado,
e então havia alguns que receberam a luz plena do entendimento espiritual. A experiência logo deve ter mostrado que não adiantava sair pelas estradas e falar sobre isso com as pessoas, porque a maioria vivia dentro de suas próprias mentes, limitados pela própria ignorância, incapazes de enxergar qualquer coisa além do seu presente modo de vida, e, portanto, não poderiam aceitar qualquer ensinamento novo. Dada a ignorância da humanidade, não é um espanto que Jesus tenha encontrado toda uma dúzia de discípulos a quem poderia pedir que deixassem as redes para segui-lo? O homem da terra, vivendo em sua concha de ignorância, só poderia responder: como posso ganhar a vida sem rede para pescar ou campo para arar, e você me diz para largar tudo? Como posso fazer isso? Mas é evidente que aqueles que foram atraídos para o Mestre tinham suficiente intuição interior para compreender que, mesmo sem saber para onde os estava conduzindo, podiam confiar nele, pois tinham o discernimento para virem a saber o que o Mestre sabia. Hoje em dia, assim como antes, se dizemos que não há necessidade de viver no mundo de cachorro comendo cachorro, mundo cão, mas que há outro caminho, a questão volta. Mas qual é ele? E fica sem resposta. O materialista não tem como compreender o que significa viver pela graça, ou viver não pela força ou poder, mas pelo Espírito de Deus. Isso para ele é uma linguagem tão estranha quanto o sânscrito, e hoje, como antes, a mensagem espiritual alcança somente aqueles que, por alguma razão, tiveram seus olhos abertos para algo além de si mesmos e de seu mundo de lutas e competição, não porque alguém lhes disse isso ou porque leram a respeito, mas por causa de seu sentimento interior. Essas são as pessoas que eventualmente são levadas ao ensinamento espiritual. Esses são aqueles que já têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. São aqueles iniciantes do caminho espiritual que, enquanto vivem neste plano humano, da mente e do corpo, estão expandindo sua visão e captando centelhas de um estado de consciência. Eles já começaram sua busca. Para alguns, a busca pela realidade definitiva é bastante longa. Um andar em círculo com muitos passos falsos. Mas no fim, nada disso é importante. A única coisa importante é a busca que foi iniciada, mantendo uma suficiente firmeza de propósito, pois mesmo que tenha um caminho longo, com pedras e barreiras, desânimos e problemas, eles não desistem, na esperança e na convicção de que há um caminho para esse reino da verdade. Com essa convicção interior, desenvolvendo-se passo a passo, encontrar-se-ão habitando em Deus. Isso sempre esteve garantido, desde o início da nossa jornada. A razão pela qual não puderam dar um passo rápido e direto é que a meta é algo que os seres humanos não podem conceber. Eles não sabem como atingi-la diretamente. Então seguem cada pequeno atalho que se abre para eles com as promessas que o trouxeram até aí. Muitas vezes chegando a um beco sem saída ou a uma estrada bloqueada, tendo que retomar seus passos e recomeçar tudo. Se pudessem ao menos saber qual é a meta, aí sim poderiam buscá-la mais rápida e diretamente. As coisas de Deus são loucura para o homem da terra, e são de tal forma que mesmo que lhe fosse falado que a verdade é, pareceria tão ridículo a ele que não seria capaz de aceitá-la. E por esse motivo ele seria levado a todos os tipos de caminhos tortos, tentando seguir os que lhe parecessem mais razoáveis e certos.
Mas ao homem que tem seu fôlego nas narinas, o caminho espiritual é absolutamente impraticável e nem um pouco razoável. Para esse homem da terra, tudo no mundo é efetivado por atividades externas, e então, quando ele começa a procurar a verdade, ele tende a continuar procurando nas coisas exteriores, buscando em montanhas ou templos sagrados, pensando que vai achar aqui ou ali, mesmo que o Mestre tenha afirmado muito claramente que o reino de Deus não está aqui e nem ali. Pois eis que o reino de Deus está dentro de vós. Esta é uma linguagem simples, mas os humanos não podem aceitá-la ou acreditar nela, porque não a compreendem. É tão estranha seu modo de pensar que não tem registro entre eles como sendo plausível ou sequer como uma possibilidade. Depois de uma pessoa estar no caminho espiritual por um longo período, no entanto, eventualmente chega uma revelação a ela, vinda de seu próprio ser, ou então ela é levada a um mestre que possa revelar a verdade, e a essas alturas provavelmente já alcançou uma prontidão que lhe permite assimilar a verdade que lhe é transmitida. Seres humanos não são iluminados, nascem na completa ignorância de sua verdadeira identidade, ignorância daquele algo que habita em nós, sem serem instruídos pelo Divino Mestre. Essa é a raça humana como nós a conhecemos. Essas são as pessoas sobre as quais lemos no jornal. Aquelas na prisão da falta, do pecado, da doença, na escravidão política e religiosa, na ignorância acadêmica. Essas são as iluminadas. Essas são as não iluminadas, as pessoas terrenas. Desde o início de toda a revelação, tem sido destacado que isso não precisa ser assim, pois a qualquer momento você pode voltar-se para dentro e começar sua ascensão para fora da tumba de nossa escuridão, para fora da prisão em direção à luz, fora da ignorância para o entendimento. O não iluminado pode se tornar iluminado. O homem vivendo nas trevas pode tornar-se a luz do mundo. O homem vivendo em pecado, doença e pobreza pode tornar-se filho de Deus e, consequentemente, herdeiro de Deus, co-herdeiro de todo o céu. Saber disso marca o início de nossa jornada espiritual, a meta e o propósito final, que é a iluminação. Na literatura mística, essa iluminação costuma ser chamada de iniciação, que é alcançar a mente que estava também em Cristo Jesus. Que diferença faz em que termos isso é expressado? O significado é claro, e quando nossos passos forem dirigidos para a vida espiritual, inevitavelmente chegaremos. Os antigos descobriram que dentro de si mesmos estava algo que, seja o que fosse, reconheciam que os tinha tocado, mas não estava flutuando no ar, e nem tinham razões para acreditar que estivesse acima, no céu. Eles sentiram que era algo residente em si mesmos, algo com A maiúsculo, algo que tinha uma voz, algo que poderia transmitir, revelar, e então tornaram-se receptivos. Aprenderam sobre a natureza dos ouvidos de ouvir. Comungaram dentro de si mesmos. Então a resposta veio e souberam que, de algum mar profundo dentro de si mesmos, de alguma profundeza de interioridade, pérolas de sabedoria lhes estavam sendo dadas. E assim foi que um ou mais entre esses antigos declararam e depois escreveram que há uma presença permanente, há um Cristo ou Filho de Deus interior. Mas eles eram sábios o suficiente para perceberem que isso, na verdade, era apenas outra dimensão de si mesmos.
Não era uma outra pessoa se apossando deles. Era um eu mais profundo, mais pleno, e gradualmente aprenderam a comungar com esse eu interior, divino e espiritual. Aprenderam a receber instrução, e a instrução que receberam tornou-se a base dos ensinamentos religiosos das grandes escolas de mistério da Índia, Tibete, Egito e mais tarde Grécia, Roma e a Terra Santa. Há muitos e muitos séculos antes de Jesus já foi revelado que há este ser interior, que é o nosso verdadeiro ser e que é o mediador entre o homem e Deus. O elo da conexão entre nós e nessa fonte é esse centro divino dentro de nós, esse Cristo do qual fala Paulo, o Pai que habita em nós, como diz Jesus. Esse é o mediador por meio do qual alcançamos a definitiva e absoluta fonte de nosso ser, de onde recebemos nossa experiência na Terra, nossa função, dever, missão, vida, imortalidade, harmonia e preparação para a próxima fase de vida, que virá quando estivermos graduados nesta experiência terrena. Ninguém pode comungar com seu mediador, com esse Eu Cristo, a não ser empenhando-se em períodos de introspecção e comunhão interior. Mas se nos mantemos tão despropositadamente ocupados no mundo exterior, de modo a não termos períodos frequentes de nos voltarmos para dentro, perdemos a experiência definitiva de receber a palavra de Deus, vinda da boca de Deus. O propósito de todo ensinamento místico é revelar o Filho de Deus interior. Não é nos convencer a adorar uma outra divindade, na pessoa de um fundador de uma religião. Na verdade, todo mestre espiritual deve despertar em nós gratidão e reconhecimento por conta de sua vida de dedicação, mas não adoração. A missão real do Mestre e seu ensinamento é nos trazer de volta para dentro de nós, até que nós também, como o Mestre, recebamos transmissões. Quando isso começa em nossa experiência, a Terra derrete, os problemas desaparecem, os conflitos terrenos são resolvidos e dissolvidos. Não por alguma sabedoria que tenhamos ou que tenhamos aprendido em livros, mas pelo trovão deste silêncio que está dentro de nós. Não precisamos ouvir uma voz audível. Podemos, mas não é necessário. Não precisamos ter visões. Podemos, mas não é importante. O que é necessário e importante é entrarmos no santuário, este templo de Deus que nós somos e no qual Deus habita. Quando o reconhecemos e entramos nele, começamos a comungar com esta presença. Muito cedo veremos os frutos em nossa vida e coisas começarão a acontecer, coisas pelas quais sabemos não sermos humanamente responsáveis. Alguma coisa foi adiante de nós para endireitar os caminhos tortos. Algo foi adiante para nos preparar mansões. Algo anda ao nosso lado para nos proteger das discórdias e conflitos da vida terrena. Somente quando começamos a entender que há um reino interior, somente quando podemos concordar que há um campo de conhecimento desconhecido para o homem natural, somente então nossa busca se inicia. Devemos chegar ao ponto em que somos capazes de perceber o significado do que disse o Mestre. Meu reino não é deste mundo. Guarda tua espada na bainha, porque todo aquele que tomar de sua espada morrerá pela espada.
O caminho místico, o caminho infinito, não é o caminho da espada, não é o caminho da força e do poder, é o caminho do silêncio. Mais cedo ou mais tarde, devemos ver que dentro de nós há um reino interior. Isso responderá a toda e qualquer questão. Isso nos ensinará que o único lugar onde podemos ser ensinados é dentro. A pequena e silenciosa voz nos instruirá em cada dom particular, cada talento ou área que possa ser sabedoria espiritual, ou matemática, arte, literatura, ciência ou música. Um grande gênio como Einstein estava consciente de que há um ponto na matemática em que os mais brilhantes matemáticos chegam a um limite da razão e do pensamento, e então afastam-se para a intuição. Então, se desejarmos ser limitados pelo que outros disseram da matemática ou o que outros escreveram sobre música, nós os seremos, mas não precisamos ser. Toda a arte, ciência, matemática e religião vieram da alma do homem através dele voltar-se para dentro, trazendo para fora glórias nunca dantes vistas ou conhecidas na terra. E ainda há coisas muito maiores por serem reveladas. Quão longe estamos de sequer tocar os recursos internos de nosso ser. Isso já é suficiente para deixar claro o quanto é necessário conseguirmos a capacidade de meditar, nos inspirar e comungar com nosso ser interior. Não é muito difícil aprender a fazer isso. Depois que chegamos ao entendimento de que há uma presença que habita em nós. Essa é a dádiva de Deus desde o começo, e sem esse dom de Deus, o homem seria apenas um animal. O fato, portanto, de termos nos erguido acima do estágio animal prova que temos dentro de nós algo que foi desenvolvido num grau mais elevado. Entretanto, estamos apenas no começo, e assim como a aranha tece a sua teia a partir de dentro de seu próprio ser, assim também nós precisamos desenvolver a graça, a divina sabedoria e o divino poder a partir de dentro de nosso próprio ser. Aquele que não é iluminado e é inconsciente de que podemos recorrer à infinita fonte interior tem que suportar todas as limitações deste mundo. Os iluminados que tocaram a infinita divindade no centro de seu ser nunca são limitados pelo tempo, espaço, local ou por valores. Não há limitação quando percebemos que todo o reino de Deus está seguro dentro de nós. Ele não tem que ser alcançado, não temos que ir a Deus por ele, temos que soltá-lo a partir de dentro de nós mesmos. Deus, no princípio, plantou a si mesmo em nós e soprou em nós o seu sopro de vida. Deus não soprou em nós vida humana. Ele soprou em nós a sua vida. Deus não nos deu uma alma limitada para a sua alma, infinita, eterna e imortal, mas temos que ir a esse centro. Quando abrimos essa fonte dentro de nós mesmos, lá devemos encontrar o Mestre. Nós nunca somos o Mestre, nós sempre somos os servos. Mas uma vez iluminados, o Mestre dentro de nós passa a se expressar e agir. Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Mas quem é aquele? O Mestre, o Espírito de Deus, o Filho de Deus, que é erguido em nós pelo nosso reconhecimento e humildade. Não humildade no sentido humano de permitir a nós mesmos sofrermos imposições ou suportarmos abusos, mas humildade no sentido de perceber que, seja lá o que formos, é por causa do Mestre fluindo através de nós. Sem isso, não seríamos nada, menos
do que nada. O Espírito de Deus nos ergueu acima do homem animal, com pessoas que podem viver não somente pelos 10 mandamentos, mas bem além deles, segundo o Sermão da Montanha, numa vida de graça no reino interior. A jornada interior. Aquele que é um com Deus é uma transparência através da qual Deus está vivendo a sua vida. Ele não tem uma vida por si mesmo, uma mente por si mesmo, ou até mesmo um corpo por si mesmo. Seu corpo é o templo de Deus e sua mente é um instrumento de Deus. A mente que também estava em Cristo Jesus. Essa mente pode ser alcançada somente em silêncio, não por palavras e nem por pensamentos, embora ambos possam ser usados como um passo preliminar no que nós conhecemos como meditação, que é de importância vital no desenvolvimento de nossa vida espiritual. Sem a prática da meditação, o ensino espiritual seria conduzido e guiado por um instrutor pessoal ou através do estudo de livros. Desce a um nível de exercício puramente mental. Desenvolvimento espiritual não pode vir por aí. É a meditação que faz com que o ensino chegue vivo, porque a meditação é o elo de ligação entre a vida exterior e nosso ser interior, que é Deus. É verdade que, num primeiro estágio de nossa vida espiritual, o único modo de trazer alguma verdade para a nossa consciência é através da mente. E é por isso que, no caminho infinito, não tentamos parar a operação da mente. Nunca falamos a ninguém para parar de pensar ou tentar destruir a mente pensante, porque a mente é o portal pela qual a verdade encontra a entrada de nossa consciência. A mente é um instrumento pelo qual podemos ter ciência da sabedoria espiritual, das eras às escrituras, a literatura espiritual e ensinamentos. É através da mente que disciplinamos o corpo e buscamos disciplinar nossos pensamentos. É a mente que mantém a si mesma firme em Deus. É com a mente que pensamos pensamentos espirituais. É com a mente que ponderamos as coisas profundas do espírito. Essa reflexão, esses pensamentos e palavras, nós chamamos de meditação contemplativa. As palavras podem ser faladas ou pensadas, mas elas são apenas um passo para a meditação propriamente dita. Como é quase impossível para a maioria de nós evitar o turbilhão de pensamentos na mente e como é difícil fazer cessar os pensamentos, a prática da meditação contemplativa nos ajuda a alcançar um estado de consciência no qual nos encontramos finalmente em completo silêncio. Um peso nos é tirado dos ombros e talvez por 10, 20 ou 30 segundos ficamos tão parados que nenhum único pensamento se introduz. Esse silêncio, no melhor dos casos, é um período muito breve, mas não importa o quão breve ele seja. Nesses poucos segundos, alcançamos nosso contato com Deus. Isso é tudo o que é necessário para o momento. Então, voltamos ao nosso pensar consciente e estamos prontos para voltar ao trabalho. Quando nos sentamos para meditar, devemos buscar ouvir apenas a palavra de Deus, desejar apenas o sentimento da palavra de Deus, somente restabelecer a nós mesmos em nossa fonte interior e nada mais além disso. E então, quando sentimos a certeza da presença em nossa meditação, está completa. A palavra torna-se carne e o Espírito, sentido dentro de nós, torna-se tangível como experiência individual. É quando pensamos que sabemos de que coisas precisamos que cometemos nosso maior engano.
pois estamos medindo nossas necessidades em termos de nossas experiências anteriores e presentes. Olhando para a vida como uma continuação de nosso passado, a mesma existência monótona e aborrecida, apenas somando a possibilidade de um pouco mais de saúde ou dinheiro. Mas quando o Espírito de Deus assume a nossa consciência, Ele provê tudo a si mesmo, em seu próprio nível. Essa realização pode nos levar a uma nova pátria ou nova atividade, trabalho, arte, profissional ou social, porque não temos meios humanos de saber a vontade de Deus e nem saber sobre os caminhos de Deus. Mas a vontade de Deus pode trabalhar através de nós se nos rendermos e percebermos. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Não penso na forma em que tua graça deve me aparecer, e nem penso como deveria trabalhar em mim, ou quais os teus caminhos. Eu busco apenas tua graça. Eu me comprazo na certeza de que és onisciência, a inteligência que tudo sabe, divina, infinita, toda amor, e eu posso confiar mais nessa infinita inteligência que governa este universo do que posso confiar em meu próprio julgamento do que preciso, do que eu gostaria ou de como gostaria de viver. Certamente posso confiar mais no cuidado do divino amor do que posso em mim mesma, em meu próprio sentido finito e limitado de amor, que não chega a ser sequer um grão de areia comparado com a natureza do amor de Deus. Em cada meditação deve haver uma entrega como essa de nós mesmos para o espírito interior, junto com a percepção de que a graça de Deus é nossa suficiência e que estamos em meditação para expressar o propósito de receber o conforto de sua presença. Nada pode ser maior do que a certeza da pequena e silenciosa voz que chega até nós, porque sabemos que todo o infinito se derrama para nós, toda a onipotência, e sabemos que não pode haver poder à parte de Deus. Uma vez que conhecemos a natureza de Deus, mesmo que pouco, a dúvida e o medo raramente entram em nossa consciência, porque conhecer a natureza de Deus significa perceber a onipresença, Deus, aqui e agora onde estamos, aqui e agora. Sabendo disso, nós descansamos nisso e não temos mais nada a fazer, a não ser deixar que haja luz, que haja mais luz em nossa vida, que haja amor, saúde, força e abundância, que justamente se permita que tudo isso seja. Não tentamos fazer nada disso porque, compreendendo a natureza de Deus, sabemos que é a vontade de Deus que provê todo o bem. Meu método habitual de entrar em meditação contemplativa é abrir meus ouvidos por um segundo para um assunto dado a mim, e se isso não vem logo, então eu fico com a palavra Deus. Em minha primeira meditação cedo de manhã, antes de sair da cama, procuro me alinhar com a presença e o poder de Deus, para que meu dia seja governado por Deus e não governado pelo homem. Um dia de plenitude espiritual e não cheio de acidentes, limitações, enganos e julgamentos humanos. E então a parte contemplativa da meditação pode seguir algum padrão desse tipo. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Deus fez o sol para brilhar hoje, dando-nos luz e calor. Deus providenciou chuva e neve em suas estações devidas. Deus regulou o fluxo das marés. Deus proveu tempo de semear e tempo de colher, de atividade e de descanso. Deus governa este mundo com infinita sabedoria,
inteligência e paciência. Neste dia eu sou governado por Deus. Deus é a inteligência que dirige a atividade do meu dia, a pequena e silenciosa voz que me protege e me sustenta. Esta é minha prece, que eu seja governado por Deus, que nunca esqueça de buscar Deus em cada momento do meu dia, que nunca esqueça de agradecer a Deus pelo meu pão de cada dia, que nunca deixe de perceber que Deus é a fonte de tudo e que eu nunca esteja inconsciente da abundância sem limites de suprimento que Deus expressa através de mim, para todos aqueles que entram no campo de minha consciência. A graça de Deus está comigo por todo dia, e sua presença vai à minha frente e caminha ao meu lado. Nesta presença há harmonia e plenitude, e onde o Espírito de Deus está, há liberdade de toda e qualquer forma de limitação. E então, tendo-me estabelecido nesta meditação de palavras e pensamentos, eu agora posso entrar na verdadeira meditação ou comunhão na qual convido Deus. Fala, Senhor, teu servo escuta. Seja feita a tua vontade e não a minha. Após um breve período de escuta, de comunhão interior, silêncio, serenidade e paz, o conhecimento da presença está comigo. E agora estou livre para cuidar do meu dia de trabalho. Contudo, o estresse do dia de trabalho e o mesmerismo da animosidade, ciúme e intriga do mundo tem a tendência de entrar em minha consciência, assim como na sua, e assim como vem também momentos de distúrbio. Então deve haver outro período de meditação contemplativa, e dessa vez pode tomar uma expressão diferente. Eu vos dou a minha paz. Essa é a promessa do Mestre, mas não como o mundo a dá. Não a paz que vem de uma bolsa de dinheiro ou créditos bancários. Não a paz que vem de um corpo saudável, mas minha paz, paz espiritual, a paz que ultrapassa qualquer entendimento. A paz é tudo o que eu busco, é tudo o que eu desejo. Eu não peço por prata nem ouro, nem pelo bem ou pela paz do mundo. Peço apenas que essa minha paz esteja sobre mim. Então espero por alguns minutos de comunhão interna e novamente eu orei a oração dos justos, porque busquei não mais do que é o divino direito de cada um, a graça de Deus e a paz de Deus, não somente para mim, mas para todos que possam chegar ao campo da minha consciência. A meditação contemplativa praticada fielmente, leva a um momento de silêncio no qual todas as palavras e pensamentos silenciam, num silêncio tão profundo que nos tornamos uma transparência para a pequena e silenciosa voz que nos fala a nós. A contemplação da graça de Deus, do Deus uno e único, e das passagens das Escrituras que dão testemunho da presença divina, nos levam à quietude interior e nos levam à segunda fase da meditação. É quando alguma coisa vem a nós, não algo que pensamos conscientemente, mas algo que foi pensado através de nós. Esses pensamentos vêm de um vazio, das profundezas do infinito invisível, da consciência espiritual que nós somos. Em outros momentos, uma mensagem pode vir a nós, mas senão uma mensagem de fato, uma sensação de que tudo está bem, um sentimento de paz. Algumas vezes é uma sensação de calor suave, de gratidão e amor, não para alguém ou por alguma coisa. É um sentimento completo em si mesmo, sem objetos. Se somos fiéis e constantes em nosso trabalho,
Isso continua a ocorrer mais e mais frequentemente, até que chega o dia em que tanto habitamos na palavra que estamos nela mais ou menos o tempo todo. E precisamos apenas de um momento de calma para trazer alguma mensagem em particular, que possa atender à necessidade do momento. Nesse estágio, fomos erguidos acima do pensamento humano, que não é mais nosso mestre, e sim nosso instrumento. No entanto, como estamos na Terra, precisamos usar nossa mente pensante e deveríamos agradecer a Deus por ter nos dado uma. Mas, conforme nos elevamos mais e mais na consciência, essa mente pensante vai desempenhando uma parte cada vez menor em nossa vida espiritual. Nesse estágio de nossa instrução espiritual, a transmissão da verdade vem de dentro, como algo invisível derramando-se para fora. Nós simplesmente nos conectamos e esse algo transmite a si mesmo para nós. Esse é o ponto, uma nova fase, onde os dois entram em cena. Eu mesmo, em meditação ou contemplação, chego face a face com a presença dentro de mim, com algo outro que não sei, que não eu. Esse algo pode tomar a forma de um brilho interior ou às vezes uma voz de dentro que parece realmente falar. Algumas vezes não estamos bem certos de ser realmente uma voz ou uma impressão de que recebemos. Mas seja qual for a forma, nesse estágio estamos em comunhão com Deus. Uma atividade tem lugar e avança e volta, quase como se fosse de mim para Deus e de Deus para mim. Um fluir gentil para trás, para frente, dentro e fora. O Espírito do Senhor está sobre mim. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. É uma experiência real de libertação. O terceiro estágio, essa da união consciente com Deus, é o definitivo. E nesse estágio, o ser separado e pessoal desaparece. É como se não fôssemos conscientes de nós mesmos como pessoas, como se somente Deus Ele mesmo estivesse presente. Deve ter sido em momentos assim que o Mestre disse usando a palavra eu. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não era um homem falando, era Deus falando. E nessas ocasiões o homem Jesus estava temporariamente ausente do corpo. Mais tarde, esse mesmo homem disse: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso era Deus falando, quando Jesus estava ausente de si mesmo e somente o Espírito do Senhor estava presente. Mas como poderia Jesus estar ausente se o terceiro estágio é uma comunhão perfeita, na qual se diz: eu e o Pai somos um? No meu entendimento, isso seria impossível. Não é um pré-conceito meu. Isso simplesmente seria impossível. Minhas grandes divergências com o autor referem-se sempre à figura única de Jesus. Mas é importante declarar que isso em nada compromete a obra como um todo. E seria muito esquisito apenas aceitar na íntegra, sem qualquer reflexão. Há uma presença que é tão real quanto nós somos uns aos outros, e uma vez que ela é sentida e vivenciada, há um relaxar de qualquer esforço pessoal. Quando a presença é percebida, vemos que ela toma forma de órgãos e funções renovadas do corpo, da nossa casa, família, suprimento de nossas relações humanas e até mesmo de vaga para estacionar. Eu de mim mesmo nada posso fazer. Isso é o homem Jesus falando, mas quando a presença é percebida. Eu tenho carne que vós não conheceis. Esse é o terceiro estágio, em que Deus fala como ser individual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a palavra feito carne.
Deus encarnado andando por esta terra, e esse é o destino final de cada indivíduo. Há reviravoltas na consciência individual até que venha aquele que é de direito. Esse aquele é Deus. Haverá uma reviravolta em nossa consciência e isso aparecerá como se fosse uma guerra entre a carne e o espírito, entre a doença e a saúde, entre a falta e a abundância, e finalmente entre os dois eus, o eu que somos como pessoa e o eu que é Deus. Mas, como é difícil o ser humano morrer. Ele quer se perpetuar, quer ser algo, fazer algo, saber algo. Assim, a guerra prossegue até que finalmente o ser humano é chacoalhado tão forte que ele acorda para o fato de que, por si mesmo, ele não é nada, mas que o eu, que é Deus, é tudo. Essa é a fase final da meditação. Quando não há nada de individual, o Pai fala, assume, cura, redime e instrui. E o Pai vive essa vida. Cada um de nós ainda chegará ao estado de consciência de Paulo quando disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Filho de Deus, o verdadeiro Espírito e presença de Deus, vive a minha vida. Então e somente então, entramos num estado de humildade que não tem em si nenhum traço de virtude, mas somente a percepção da verdade de que nós, por nós mesmos, não somos nada e nem podemos fazer nada. É verdade que isso pode nos trazer uma sensação de vazio, mas embora possa parecer estranho, com essa sensação de vazio vem a sensação de plenitude e perfeição. Mas isso não é no sentido pessoal, é no sentido egoísta de que se autoproclama: eu sou espiritual, eu sou perfeito, eu sou o todo. Trata-se muito mais da sensação de não ter qualidades por si mesmo e ainda assim sentir essa presença transcendental viver a nossa vida. Uma vez unidos com nossa fonte, descobrimos que nossa vida é realmente a vida da torrente da vida, a vida da fonte da vida, que agora flui como nossa vida. Agora somos alimentados pela torrente, pelas águas que caem das nuvens acima, por uma fonte maior do que nós mesmos, que agora flui como nossa vida. Saber disso é uma atividade libertadora. Não nos sentimos mais separados e solitários, nem dependentes só de nós mesmos. Estamos unidos com o rio da vida, não mais limitados por nossa sabedoria, força ou longevidade, por nossa educação, nosso status social ou econômico. Agora temos acesso ao infinito, infinita sabedoria, infinito amor, infinita vida, infinita fonte de todo o bem. Não mais estamos limitados a nossas circunstâncias imediatas, a uma linha ou continente e nem mesmo limitados a todo um planeta. Não há limitação a não ser aquelas em que o homem situa a si mesmo, por crer que vê este mundo como tudo o que há, ou como o que ele vê no espelho é tudo para ele. O que ele conhece pelos sentidos é parte dele, mas certamente não a totalidade do seu ser, assim como um dedo é parte de sua mão, mas não a mão inteira. Quando atingimos o contato com nossa fonte, fazemos contato com a fonte da vida de toda pessoa e somos agora um com toda a vida espiritual. A mesma vida que flui em um de nós flui em todos nós, porque há somente um fluxo de vida, uma fonte da vida, uma força criativa da vida. Se a vida espiritual aparece como um humano ou como um animal, vegetal ou mineral, somos agora um com tudo através do ato da meditação, unidos com esse fluxo em nós.
e somos um com esse fluxo que está em Cristo Jesus. A mente que estava em Cristo Jesus é a sua mente e a minha mente. E quando rompemos com esse exterior humano da mente e através da meditação entramos em contato com a fonte, então somos um com a mente espiritual do universo, que é a mente de Buda, de Jesus, Lao Tzu e a mente de todo santo e vidente espiritual. Nós nos tornamos um com ela, quando nos tornamos um com a fonte de nossa própria vida. O Espírito que flui através de nós está agora fluindo conscientemente através de todos aqueles que estão sintonizados com o Um. Aqueles que podem estar rezando em igrejas ortodoxas ou aqueles em preces pagãs. Somos uma bênção para todos eles, porque a despeito de qualquer forma de adoração e do fato de que talvez nem saibam disso, todos estão voltando para algo além do humano, e voltando-se para esse algo, estão voltando-se para o Cristo. E todos os que alcançam o Espírito, seja de que jeito for, são abençoados. Frequentemente, pessoas enfermas em estágio terminal, que talvez não sejam religiosas ou que talvez nunca tenham pensado sobre si mesmas em termos espirituais, alcançam Deus em sua situação extrema e recebem a cura. Médicos relatam que por muitas vezes pacientes têm curas imediatas, sem nenhuma razão conhecida, mas isso porque, talvez dentro de si mesmas, ocorreu um alcançar a Deus e provavelmente sintonizaram-se e fizeram contato com alguém em um ato de meditação. E então suas preces foram respondidas. Na medida em que somos bem-sucedidos em fazer contato com nossa fonte, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo ou em qualquer nível de conceito de Deus, falso ou correto, pode se beneficiar de nossa meditação. Quando estamos cheios do Espírito, qualquer um que esteja sintonizado conosco, recebe a graça, cada um de acordo com sua necessidade no momento. Um recebe a graça numa cura física ou mental, outro recebe a cura moral ou financeira, e outra ainda uma maior alegria em seu lar. Os graus de dedicação de nossas vidas individuais e a pureza de nossa consciência têm um efeito na vida de todos os que entram em contato conosco. Nossa unidade consciente e individual com Deus torna-se uma bênção para todos os que são receptivos. Toda vez que Deus é libertado no mundo através de nós, Ele tem a oportunidade de andar pelo mundo e neutralizar algumas das influências carnais nos governos, tribunais, comércio, indústria e mesmo nas artes e profissões. Todas as vezes em que meditamos, e nós meditamos somente para alcançar essa união consciente, essa paz, aquieta-te, nós estamos ao mesmo tempo diminuindo o mal e as influências egoístas no mundo. O grau em que o mal parece ser diminuído pode ser de pequena proporção, e provavelmente é, mas uma vez que o espírito é liberado, não há limites para o alcance de seus efeitos, porque não existe uma coisa como pequeno espírito ou pequeno poder do espírito. O espírito em si mesmo é infinito, e é justamente tão infinito através de um quanto através de milhões. Isso foi provado pela vida dos grandes místicos. O Espírito de Deus em Jesus Cristo tornou-se uma liberação em todo o mundo cristão. O Espírito no Buda Gautama tornou-se a luz e a iluminação de toda a Índia, China e Japão por um longo período de tempo. Não podemos medir o efeito do Espírito, mesmo quando o Espírito encontra a entrada nesse mundo através ou como a consciência do indivíduo.
A meta final da vida espiritual é viver tão completamente em sintonia com a fonte, Deus dentro de nós, que a influência de Deus que está fluindo através de nós fluirá para fora e será uma lei do bem para todos que entrarem no campo de nossa consciência, sendo assim elevados e aumentados em sua aspiração pela vida espiritual. Gratidão.